Graças a Deus, amados irmãos, nós estamos estudando a palavra de Deus e hoje nós vamos prosseguindo aí com a palavra do Senhor. Nós estamos ainda estudando acerca de o cristão como um soldado. E hoje nós vamos para a parte sétima desse estudo, ok? Parte 7, porque estamos estudando cada peça da armadura de Deus, ok? Peço que você fique conosco aí, né? Vamos estar logo depois da palavra, estaremos dando os avisos aos irmãos, ok? Tá bom? Temos muita coisa para falar aos irmãos, então eu peço que você fique conosco até o final, amém? Então fique aí, participe da palavra e depois você fique atento aí aos avisos que estaremos passando aos irmãos, amém? Tá certo? Hoje é uma oportunidade que nós temos de estarmos adorando o nome maravilhoso do nosso Deus, amém? Então eu quero chamar a atenção dos irmãos para a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versículo 17, apenas a parte primeira, a parte A desse versículo, e nós vamos ler agora. Diz assim: tomai também o capacete da salvação. Olha aí que coisa gloriosa, né? Então é isso, estamos agora estudando aí esta peça que é muito importante, né, nessa armadura de Deus. Até agora nós vimos aquelas peças, né, que são para a defesa. E agora, na verdade, né, nós vamos observar aí que nós já estamos partindo para a arma de ataque, ok? Então há uma particularidade aí. Paulo faz uma mudança aí na sua expressão, e nós vamos entender isso nessa noite, amém? Então vamos prosseguindo aí. Então, tomar o capacete da salvação é o tema da nossa meditação desta noite. Tomar o capacete da salvação. O capacete ele era usado para proteger a cabeça. Olha aí, tá? O que os israelitas usavam era na forma de uma carapuça com peças que cobriam as orelhas e o pescoço. Era de bronze ou também de metal amarelo. Nós podemos observar isso na palavra de Deus. Eu quero mostrar um versículo da palavra de Deus, lá em 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 14, se você puder acompanhar, para mostrar que, na verdade, essas armas foram preparadas, né, para o exército de Israel. Vamos ver lá, 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 14, vai dizer assim: e preparou-lhes Uzias para todo o exército, escudos e lanças e capacetes e couraças e arcos e até fundas para atirar pedras. Olha aí, vocês observaram aí, né? Então, aqui nós observamos que foi o rei Uzias preparou para o seu exército, né? E dentre as peças aí que nós observamos aqui está o capacete. Nós vamos observar que é muito importante essa peça na armadura de Deus. Então, no sentido espiritual, o capacete tem a função de proteger a nossa mente. Olha só, olha que coisa gloriosa, né? Então, o capacete, espiritualmente falando, ele tem a função de proteger a nossa mente. Onde está o nosso intelecto, os nossos pensamentos, as nossas lembranças e emoções também. Então, proteger a cabeça é proteger a sede dos pensamentos, da consciência e da capacidade de decisão. Olha lá, né? Então aqui na cabeça está a direção. Então veja como é importante, né, estar aí, tomar esse capacete da salvação para proteger a cabeça e, aqui no sentido espiritual, proteger a nossa mente. Então, ao protegermos a nossa mente, estamos preservando nossa capacidade de permanecermos na luta. Por quê? É por isso que o inimigo, ele procura atacar a nossa mente com tanta ferocidade.
Por quê? Porque se ele conseguir atingir a nossa mente, nós ficamos fora de combate, nós não temos condições de continuar nessa luta. Então é por isso que é muito importante atentar para a palavra de Deus, né? E essa exortação que Paulo está aqui fazendo para cada um de nós, dizendo, tomando também o capacete da salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vamos ver como que o inimigo ataca a mente, né? Como isso acontece? Então vou responder de duas formas. Primeiro, ele ataca a mente através da influência. E a segunda forma é por opressão. Agora, alguém poderia me perguntar, né? O crente pode ser possuído pelo maligno? É uma pergunta importante, né? O crente pode ser possuído pelo maligno? Eu já te respondo, não. O crente salvo tem dono. Então o crente salvo ele tem dono. Quem é o dono? Jesus Cristo, que habita em nós através do Espírito Santo. Então, casa ocupada, o que ele pode fazer é tentar invadir através da influência e da opressão. Possessão não, né? O crente salvo, estou falando de crente salvo. O crente salvo, ele está protegido, ele está guardado, a sua casa está ocupada, então o maligno não pode entrar. Ele vai tentar invadir, sim, mas usando essas duas formas, a influência ou a opressão. Então vamos ver cada um desses para nós entendermos nessa noite, né? Então a influência. O que é influência? É exercer poder, domínio sobre o outro. O inimigo procura trabalhar na mente. Vocês querem ver um exemplo? Vamos ver lá, Mateus capítulo 16, versículo 21 a 23. Abra sua Bíblia, se você puder, e acompanhe a leitura da palavra de Deus. Olha aí, né? Olha como ele exerce poder e domínio, né? Então ele procura trabalhar na mente. Mateus 16, 21 a 23, está escrito: desde então começou Jesus a procurar os seus discípulos, a mostrar aos seus discípulos, ou melhor, que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Olha aí, né? Olha como o maligno trabalhou aí na mente de Pedro, né? Ok? Ele trabalhou através da influência, ok? Nós observamos aqui que quando Jesus repreende, Jesus, ele na verdade, ele repreendeu a Satanás, não a Pedro. É lógico, ele se voltou para Pedro, porque o maligno estava usando Pedro para poder então, né, querer atrapalhar o ministério do Senhor Jesus. Então, Jesus olha para Pedro, mas ele repreende a Satanás que estava influenciando a Pedro a falar aquelas palavras, né? Então ele diz: para trás de mim, Satanás, me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Olha aí, né? Então nós damos o nome a isto de ingerência demoníaca. Olha aí, né? Uma ingerência demoníaca. E podemos observar mais um versículo para ficar bem, para nós atentarmos bem para isso. Atos capítulo 5, versículo 3. Olha o que está escrito lá, ok? Então essa influência que o maligno exerce na mente é chamado de ingerência demoníaca. Olha só, em Atos capítulo 5, versículo 3, está escrito: disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Olha que coisa terrível, né? Esse casal, Safira e Ananias, foram influenciados. Houve uma ingerência demoníaca na mente desse casal, para poder então tentar mentir ao Espírito Santo, como Pedro deixa muito claro aí, né? Ele não estava mentindo a Pedro e aos demais apóstolos, ele estava querendo mentir ao
Espírito Santo. E aí Pedro, então, usado por Deus, ele então reconhece, tem o discernimento, e aí então repreende ali Ananias, né? Por conta daquela situação. Ele estava se deixando usar, né? Sua mente estava sendo usada pelo maligno. 1 de Timóteo 4:1. Olha lá, Paulo, ele vai escrever e vai deixar esse aviso para cada um de nós, porque assim como o maligno trabalhou no início da igreja, ele continua trabalhando, procurando influenciar mentes, né? Ingerenciando aí, né? Através da ingerência demoníaca. Então nós precisamos tomar cuidado, estamos avisados. Olha lá, 1 de Timóteo capítulo 4, versículo 1, diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Olha aí, né? Então precisamos tomar cuidado. Nós temos a proteção, o Espírito Santo habita em nós, mas nós temos que tomar cuidado, porque o maligno está aí trabalhando. Ele já está julgado, mas ele ainda está aí, ele está ainda com liberdade para trabalhar. E o que ele quer fazer? Trabalhar na mente do crente. Precisamos tomar cuidado. Olha o que Paulo está dizendo, né? Nos últimos dias, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Que o Espírito Santo nos ajude, que o sangue de Jesus, né, nos proteja, para que nós possamos, né, estar guardados e não venhamos a ser influenciados desta forma. Então vamos para a segunda forma, que é a opressão. Vamos ver como que acontece isso lá. Então o que é a opressão? É o efeito de oprimir, sobrecarregar com peso. Vamos ver o significado disso. É uma atuação sobre a vida das pessoas, não havendo possessão. Olha aí, tá? Porque ele não pode possuir, então ele vai oprimir, ok? Então ele vai agir externamente, olha lá, externamente, causando desequilíbrio emocional através de sugestões, através de tentações e até mesmo de doenças malignas, sim, né? O maligno ele tem a sua forma de trabalhar, e nós precisamos estar protegidos. Por isso que nessa noite estamos falando acerca do capacete da salvação. Esse capacete vai nos proteger justamente, né, desses ataques, através da influência e até mesmo da opressão. Então vamos ver aí um exemplo, vamos ver como o maligno trabalha através da opressão. Olha aí, Gênesis capítulo 3, versículo 1, está lá no início da Bíblia. O maligno já trabalhando para oprimir, né? Para oprimir, através de sugestões, através de tentações, né? E através de doenças malignas. Vamos ver aí Gênesis 3, 1, olha o que diz aí. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerei de todas as árvores do jardim? Olha que coisa terrível, né? E aqui o maligno está fazendo o quê? Uma sugestão. Ele está fazendo uma tentação através de uma sugestão, né? Olha que coisa tremenda, né? Ele joga essa conversa a Eva, ok? E Eva então se desequilibra. Infelizmente, né? Ela se desequilibrou, ela entrou em dúvida, porque quando ele sugestiona ela, aí ela se desequilibra, como dizendo, né? É assim, né? É assim que Deus disse. E ele então, né? Não comerei de todas as árvores do jardim. Olha que coisa, ele inverteu, né? Porque Deus tinha dito que poderia comer de todas as árvores, de uma só é que não podia. Ele inverteu, né? Ele inverteu, como que Deus tinha dito que não poderia comer de todas as árvores. E isso daí, né? Ele acabou dando essa sugestão, e Eva acabou caindo na conversa do maligno. Então, vamos lá para 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Agora Paulo aí, né, nos trazendo esta palavra importante, né? 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7, diz assim: e para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espírito na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de me não exaltar. Olha que coisa terrível, né? Paulo aqui contando a sua experiência,
Porque imagine Paulo, esse homem de Deus que teve essas revelações tremendas aí, né? Quando nós vemos as suas cartas, nós ficamos maravilhados, né? Com a inspiração, né? Com a inspiração que esse homem recebeu da parte de Deus para escrever. Então, olha o poder que agia na vida de Paulo, que até mesmo as suas vestes, seus aventais, os seus lenços, era levado muitas das vezes, né? Acabava curando enfermos. Então imagine a situação, imagine o poder que estava na vida desse homem. Mas nós observamos, amados irmãos, que aí o que acontece? O Senhor permite, porque nada acontece sem a permissão de Deus, né? Olha o que ele diz aí, né? Um espinho na carne, foi dado um espinho na carne, e Paulo explica qual é esse espinho, né? Que muitas das vezes, né, se questiona tanto que espinho é esse, mas ele aqui diz, né? Um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de me não exaltar. Exatamente que Deus usando de misericórdia para que Paulo não se exaltasse, para que o orgulho não viesse na vida de Paulo. Mas olha aí, né? Olha aí que coisa tremenda, né? Então o maligno vai trabalhar através de sugestões e através também de tentações, né? Mas vamos ver mais um versículo. Jó capítulo 2, versículos 6 e 7. Olha o que está escrito aí. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa porém a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Olha aí, como dissemos, né? Olha lá, né? Ele opera através de sugestões, através de tentações e até mesmo de doenças malignas. Olha o que aconteceu aqui, né? Com a permissão de Deus, Deus permitiu que Satanás então provasse aí a Jó. Ele coloca essa enfermidade. Deus não permitiu que ele tirasse a vida, mas permitiu que essa enfermidade fosse colocada sobre Jó. Então nós precisamos tomar cuidado, irmãos, né? Nós estamos na presença de Deus, o Espírito Santo habita em nós, mas o inimigo, ele vai procurar agir nas nossas mentes. É por isso que nós temos que tomar cuidado e estarmos com o capacete da salvação. Por quê? Porque a única forma de impedir que ele venha nos influenciar ou até mesmo oprimir, né? Então vamos ver aí as principais causas de opressão. Olha aí, estou falando para os crentes, né? Estou falando para as pessoas que já aceitaram a Cristo e estão vivendo, né? Vivendo essa nova vida. Estamos em combate, então precisamos tomar cuidado. Então a primeira causa que eu coloco aqui é a seguinte: a falta de leitura da palavra de Deus e oração. Olha, tá? Quando o crente deixa de ler a palavra e ele deixa de orar, ele se torna um alvo fácil do maligno. A sua mente está desocupada e o maligno então vai procurar influenciar ou até mesmo oprimir. É por isso que Paulo está dizendo aí, né, Efésios 6, 17 e 18, dizendo: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Olha aí, né? Então, a palavra de Deus e a oração, né? Então, não pode faltar na vida do crente, né? A leitura da palavra de Deus. O crente tem que ter prazer em ler a Bíblia. Mas infelizmente é o que nós encontramos hoje, muitos crentes, e nós perguntamos: você já leu a Bíblia? Já é crente há muitos anos, mas você já leu a Bíblia todinha, de Gênesis e Apocalipse? E aí, né, aí você vê aquela cara de interrogação, né? Aquela cara, não li, né? Tantos anos de crente, mas ainda não tirou um tempo para ler a palavra de Deus. Então fica aí o meu conselho: se você ainda não o fez, faça. Comece pelo Novo Testamento, leia de Mateus até Apocalipse, e depois volte lá para Gênesis e vai até Malaquias, mas leia a palavra de Deus, e todo dia tire um momento de meditação, porque na medida que você vai lendo a palavra e orando, você vai se protegendo, porque essa é a principal causa. O maligno vai oprimir onde há falta de leitura e também de oração. Segunda causa da opressão: pecados ocultos. Olha aí, né? Pecados ocultos, pecados não confessados. Olha aí, vamos lá, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 13 a 15. Olha lá, vamos ver aí essa passagem muito importante. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 13 a 15. Diz assim: veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito seja tu do Senhor, executei
a palavra do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas, e de esse nos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço? E disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas, para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Olha que coisa terrível, né? A ordem de Deus era para destruir tudo, inclusive Amaleque, destruir tudo, animais, mulheres, crianças, homens. Era para destruir, era para varrer da face da terra, né, os amalequitas. Mas o que aconteceu? Saul vai, né, ele executa em parte aquilo que Deus havia dito para ele fazer. E ele, quando ele chega para prestar conta a Samuel, ele vem com mentira, dizendo: eu executei a palavra do Senhor. Mentira. Ele na verdade estava escondendo, mas pecado não consegue se esconder por muito tempo, né? De repente, olha lá, né? Samuel ouve ali, né? Ouve ali as ovelhas, ouve também o mugido das vacas, e aí descobre que realmente ele não havia feito, né? Cumprido toda a palavra de Deus. Então, amados irmãos, nós precisamos tomar cuidado, né? Nós estamos sujeitos ao pecado, lógico que estamos, ainda estamos nessa carne, essa carne, ela está sujeita ao pecado, mas a saída é a confissão. Quando nós pecamos, não adianta esconder. O esconder é exatamente isso. O maligno, ele achou um meio de te oprimir, e ele vai trabalhar através da opressão, enquanto esse pecado estiver escondido. Então a melhor coisa é confessar. Porque quando não se confessa, olha o que acontece. Vamos lá, 1 Samuel 16, 14, consequência dos atos de Saul. Olha o que diz aí, 1 Samuel 16, 14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Veja que tristeza, né? Um homem Saul, nós conhecemos a sua história. Ele até profetizar, ele profetizou, ele foi cheio do Espírito Santo, mas ele acabou pendendo mais para as coisas carnais do que para as coisas espirituais, e acabou cometendo erros que não podia ter cometido, porque nós temos que obedecer a palavra de Deus, temos que obedecer e obedecê-la na íntegra. Não podemos fazer pela metade, temos que fazer na íntegra. Então tomemos cuidado, porque o preço que Saul pagou foi muito caro. Foi a retirada do Espírito Santo da vida dele. Que Deus nos guarde e que nós não venhamos, né, a manter pecados ocultos. Se vier a acontecer, não queremos que aconteça, mas se vier a acontecer, confesse. No momento em que você confessa, o inimigo perde a força, ele não tem mais como te oprimir. Vamos aí para o terceira causa de opressão: ódio e ressentimentos. Temos que tomar cuidado. Nosso coração, né? Ele não pode estar aí habitado por essas coisas terríveis, chamado ódio ou ressentimento. Olha o que diz aí em Efésios 4, versículo 26 a 27. Paulo está ensinando, dizendo: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a sua ira, não deis lugar ao diabo. É o que nós acabamos de falar. Nós estamos durante o dia e estamos correndo perigo, correndo risco. Muitas das vezes alguma coisa acontece, né? Alguém nos fere, e nós ficamos então ali ressentidos. E esse ressentimento pode se tornar em ódio, pode se tornar em ira. Então, antes que isso aconteça, é por isso que daqui antes, não se ponha o sol sobre a sua ira. É melhor perdoar antes de virar a página da sua história, né? Perdoe, para que você possa estar livre desta opressão maligna, porque se houver ódio e ressentimento no coração, o diabo vai trabalhar aí mesmo, e aí ficamos totalmente desprotegidos. Vamos lá para Tiago 3,14, vamos ver ainda acerca disso. Olha lá o que diz aqui Tiago: mas se tende amarga inveja e sentimentos facciosos em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Que coisa terrível, né, amados irmãos? Então, o nosso coração não tem mais lugar para esse tipo de coisa, para ira, né? para inveja, não tem mais para sentimentos facciosos, não. Nosso coração
agora é um coração que foi transformado, nós fomos libertos do poder do maligno, então nós temos agora que nos manter livres, e nós vamos estar livres se o capacete da salvação estiver aí no seu devido lugar, né? Vamos aí para Jonas 4:4. Nós observamos aí essa frase aí, no momento da história de Jonas, que é muito interessante. Olha o que diz aí, Jonas capítulo 4, versículo 4. E disse o Senhor: é razoável esse teu ressentimento? Olha que coisa terrível, né? Jonas, né, foi chamado para fazer uma obra, e ele na verdade não queria fazer, mas quando ele foi, o desejo do coração dele era ver aquele povo destruído, aquele povo de Nínive totalmente destruído. Quando ele percebeu que isso não ia acontecer, ele então ficou ressentido, ele ficou dodói, né? Ele começou a chorar pelos cantos, né? E começou a se lamentar, e Deus então fala com ele: é razoável esse teu ressentimento? Mas irmão, não há lugar, por mais complicado que seja a situação, nosso coração não pode ser lugar para ressentimento. Aquilo que acontece conosco, nós temos que perdoar, e perdoar realmente perdoar não é esquecer, mas é lembrar sem causar dor. Ok? Você vai lembrar, mas aquilo não vai causar dor, já está cicatrizado, já está curado, ok? Então não pode haver ressentimento em nosso coração. O Senhor Jesus, Ele nos livrou de todas essas coisas, e não podemos permitir que o maligno venha nos oprimir, né? Olha lá, olha o que diz a palavra de Deus. Jesus ensinou para nós, lá em Mateus capítulo 5, versículo 43 a 45, Ele nos ensinou acerca dessa questão, para não tomarmos cuidado com a ira, tomarmos cuidado com o ressentimento. Olha o que diz aí: ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerá o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está no céu, porque faz que o sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre os justos e sobre os injustos. Olha aí que coisa gloriosa, né? Então, para nós agora que estamos na graça, a coisa é apertada. A coisa é apertada. Lá na lei era dente por dente, né? Olho por olho, dente por dente. Mas agora na graça nós temos que perdoar. É o que diz aqui, né? Amarás o teu inimigo. Amarás o teu inimigo. Você vai bendizer aqueles que vos maldizem, fazer bem aos que vos odeiam, e orar por aquele que vos maltratam e vos perseguem, para que só dessa forma é que vamos revelar que somos filhos de Deus, né? Então precisamos tomar muito cuidado. Estamos vivendo na graça, o amor de Deus, né? Ele está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, ao qual nos foi dado. Nós temos condições de amar os nossos amigos, mas amar também os nossos inimigos também, né? Então deixa o exemplo aqui, deixa o exemplo de José. Gênesis 41, 51. Olha o que José, você conhece a história de José? Sofreu muito, foi perseguido, foi maltratado pelos seus irmãos, mas quando ele é retirado daquela prova e o Senhor o começa a exaltar, olha o que ele faz. Gênesis 41, 51. Olha o que ele faz quando nasce o seu filho. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa do meu pai. Olha aí, tá? Então quando nasce o seu primeiro filho, José coloca o nome de Manassés, como dizendo: eu esqueci, né? Eu esqueci tudo que me aconteceu. É o que deve acontecer no meu e no seu coração. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aí para a quarta forma de opressão que o maligno, que pode causar opressão, é a inveja. A inveja. Precisamos tomar cuidado com essa tal de inveja, né? Tal de inveja é um problema. Olha o que diz aí, 1 Samuel 18, versículos 5 a 9, né? Olha o que está escrito. Nós vamos observar aqui nessa passagem que começa a nascer no coração de Saul uma inveja sobre Davi. Por quê? Porque Davi, ele sai para a guerra,
mandado por Saul. Saul coloca lá, né? Coloca ele sobre o exército, como gente de guerra. E quando ele sai e ele volta agora, olha o que acontece quando ele volta, né? Ele vai chegando juntamente com Saul. E olha o que acontece aí, né? Olha o que acontece, vamos ver aí. Sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e em danças, com adufes, com alegria, com instrumentos de música. E as mulheres, tangendo, respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos. E disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão só o reino? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. Olha que coisa, né? Que culpa tinha Davi? Né? Que culpa tinha Davi? Nenhuma. As mulheres é que estavam cantando, as mulheres é que estavam dizendo, né? Mas o coração de Davi estava tranquilo, né? Mas o coração de Saul acabou gerando no coração dele uma inveja. O inimigo encontrou espaço e oprimiu Saul desta forma, ao ponto de depois querer matar Davi. Então tome cuidado com a inveja. A inveja é complicada. Por quê? Porque ela quer morte. Ela quer morte, né? Ela não se satisfaz quando alguém está prosperando. Então ela quer realmente destruir. Tomemos cuidado. Outros motivos que nós podemos citar aí, que o inimigo pode trabalhar por opressão, está lá em Jó, capítulo 1, versículo 12, capítulo 2, versículos 6 e 7, né? Exatamente o que está escrito lá. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estende a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor, e disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa porém a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. Então nós observamos aí, né, que, né, o maligno, nós mostramos lá atrás, né, através de doença, né, através de doença ele pode oprimir pessoas. Tomemos cuidado, né, possamos estar com o capacete da salvação para estarmos isento dessa opressão. Então vamos à frente aí, prosseguindo. Como que essa opressão pode surgir na vida do crente? Olha aí, nós estamos falando do crente, né? O alvo do inimigo é os crentes, então precisamos tomar cuidado. Então muitas das vezes ela pode surgir através de enfermidade física. Nós temos uma passagem lá em Lucas capítulo 13, versículo 16, mostrando ali a maneira como o maligno trabalha, né? Olha, através da opressão. Lucas 13, 16, está escrito: quando Jesus liberta aquela mulher que 18 anos estava ali presa por aquela enfermidade, não podia se levantar, né? Estava encurvada, e quando Jesus liberta aquela mulher, Jesus então revela o que estava acontecendo na vida daquela mulher. Vamos ver isso? Olha o que ele diz aqui: e não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual 18 anos Satanás mantinha presa. Olha aí, né? Opressão. Então aquela enfermidade que estava na vida daquela mulher era oriunda do maligno. O maligno alojou na coluna daquela mulher, né? E ela não conseguia se levantar, ela não conseguia ficar ereta, né? Mas quando Jesus libertou aquela mulher se levantou, porque aquele espírito maligno saiu da vida daquela mulher. Era uma enfermidade física, mas colocada pelo maligno. Então precisamos tomar cuidado, né? A opressão ela pode surgir através de enfermidades físicas, né? Segundo, dor de cabeça, tontura, impaciência diante da exposição da palavra de Deus. Isso aqui já dá para perceber logo, né? Quando alguém não consegue ouvir a palavra de Deus, não tem paciência para ouvir, né? Começa a doer a cabeça, começa a dar tontura, impaciência. É dessa forma que o maligno vai trabalhar. Por isso nós temos que tomar cuidado. Nós estamos na igreja, quando você vem para ouvir a palavra de Deus, você tem que tomar cuidado, você tem que estar em sintonia com o céu. E se começar a dar sono, levante, né? Melhor levantar, dar uma saidinha, lavar o rosto e voltar. Não aceite que o maligno vai fazer com que você venha assim, a ter algum sentimento, alguma coisa que possa desviar você
né, do que o que é importante para você ouvir. Então, pense comigo, olha se já não aconteceu isso. Nós somos atacados quando entramos em oração, o pensamento voa, né? Quantas vezes você quer orar e não consegue orar? Você começa, hoje eu vou orar, e você dobra o joelho, e daqui a pouco você, né, foge as palavras, você não consegue orar. Segundo, dá sono, né? Que coisa terrível, você começa a orar, dá sono, começa a ler a Bíblia, dá sono, né? Outra coisa, dá desânimo, e muitas vezes até medo. Então o maligno ele vai trabalhar, ele vai oprimir desta forma. Então quando começar a acontecer esses sintomas, precisamos tomar cuidado. Pode não ser, mas pode ser que seja uma opressão maligna que está acontecendo, né? Então precisamos tomar cuidado, Se tem alguém que precisa tomar cuidado, somos nós crentes, né? Então vamos ver por quê. Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículo 18. Olha o que está escrito lá. Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículo 18. Olha o que está escrito. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Olha aí, você viu aí a situação? Quem é nascido de Deus não vive pecando, mas o que tem que fazer? Precisa se conservar, né? Conservar-se a si mesmo. Quando nós nos conservamos, o maligno não pode nos tocar. Então nós temos que nos conservar, senão o maligno tem acesso à nossa mente. Então é por isso que nós temos que ler a palavra, por isso que nós temos que orar, nós temos que estar participando dos cultos, nós temos que ter uma vida na presença de Deus. Por quê? Porque senão o maligno ele vai procurar mesmo de todas as formas atacar as nossas mentes, né? Para tentar nos desanimar, para tentar desviar. Olha que Paulo, olha a preocupação de Paulo, 2 de Coríntios 11, verso 3. Olha o que ele diz, olha a preocupação de Paulo aí acerca da igreja. Olha o que ele diz. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Está vendo? Paulo tinha essa preocupação com a igreja de Coríntios, né? Então ele está dizendo, né, que da mesma forma como o maligno conseguiu enganar a Eva, né, com a sua astúcia, ele também estava preocupado que alguns ali também pudessem ser corrompidos os seus sentidos, né, e pudessem se apartar da simplicidade do Evangelho. Precisamos tomar cuidado, né? Tomar cuidado com aquilo que nós pensamos, com aquilo que nós falamos, né? Ok? Porque a nossa língua é muito complicada, né? Precisamos vigiar com a nossa língua, né? A língua é muito complicada, né? Tiago diz que é um membro pequeno, mas ela incendeia um bosque, né? É terrível, precisamos tomar cuidado, né? A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade, e a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Olha que coisa terrível. É onde o maligno vai trabalhar, né? Então, muitas das vezes, né, nós não vigiamos, falamos demais, falamos o que não devíamos falar, falamos na hora errada e acabamos trazendo problema para as nossas vidas, né? E o maligno ele vai trabalhar através disso, né? Oprimindo para nos deixar nessa situação complicada, né? Ok? Olha lá, 2 de Timóteo 1,7. Lembre-se disso. Não precisamos ter medo, não, de jeito algum, né? De jeito nenhum devemos ter medo. Olha o que diz aí, né? Porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Então, quando vir o medo, lembre-se disso. O Espírito que habita em você é o Espírito Santo, é um Espírito de fortaleza. Então não precisa ter medo, né? O maligno, o que ele vai fazer é isso. O que ele vai fazer é influenciar ou oprimir, mas ele não pode possuir. Então você estando revestido da armadura de Deus, você vence o inimigo. Mas tome cuidado. Olha o que diz lá, 1 de Timóteo 3,7, né? Hoje eu quero que você preste atenção nessa questão aqui. Hoje nós temos visto muita coisa acontecendo e precisamos tomar cuidado. 1 de Timóteo 3,7. Olha o que diz lá. Convém também que tenha bom testemunho do que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Muitas das vezes, irmão, né? Esquecemos do nosso testemunho, né? Nós temos que ter testemunho dentro da igreja e fora da igreja.
testemunho, um bom testemunho para aqueles que nos cercam na igreja, que fazem parte da família de Deus, mas também com os que estão de fora também. Precisamos tomar muito cuidado. E hoje, infelizmente, temos visto muitos crentes não estão se preocupando com o seu testemunho pessoal. Hoje, infelizmente, vale tudo. E os crentes agora não se separam, estão envolvidos em tantas coisas, coisas tão simples de se identificar, que não pode, que não cabe para o crente, mas eles acabam entrando e acabam cometendo pecados que não deveriam cometer, porque é muito fácil identificar. Por exemplo, temos que tomar cuidado com as nossas diversões. Sim ou não? Temos que tomar cuidado. A gente pode se divertir? Lógico que pode, mas olha a maneira como ele vai se divertir, Por quê? Porque nós temos aí uma nuvem de testemunha. O mundo está aí nos observando, E nós temos que ter o bom testemunho para eles, ok? Então tomemos cuidado com as diversões, porque muitas vezes nos ocupamos das diversões e achamos que aquilo não faz mal, que aquilo... E muitas das vezes, o maligno está ganhando terreno e ele vai nos oprimir aí exatamente nessa questão. Também outra coisa que tem pego muito crente também é o excesso de trabalho. É o excesso de trabalho. O crente fica desempregado, aí ele ora, Deus abre a porta, daqui a pouco ele não tem mais tempo para vir para a igreja, ele está trabalhando, se envolve tanto, e ele não está percebendo que é o inimigo. O inimigo procura ocupar o tempo com prazeres carnais para evitar que pense em Deus, pense na eternidade e também nas coisas espirituais. Daqui a pouco, quando ele parar, ele vai perceber que ele de espiritual não tem mais nada. Ele agora está totalmente carnal. Tomemos cuidado. Então, as diversões e o excesso até de coisa boa, precisamos tomar cuidado para não ocuparmos o tempo com tanta coisa e esquecermos do principal, que é estar na presença maravilhosa deste Deus. Segunda coisa, nós temos que tomar cuidado: vacilação, ficar vacilando, é o que Jesus diz lá, Mateus 6:24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Olha aí, não pode estar vacilando, como estava a nação de Israel no tempo de Elias, cocheando em dois pensamentos. Não, nós somos crentes, temos que servir a Deus, nossa vida é diferente, e nós precisamos tomar cuidado, estamos servindo ao Senhor Jesus, é a vontade dele na nossa vida que deve prevalecer. Nós temos que tomar cuidado para não nos prendermos a julgos desiguais. Paulo ele nos exorta a isso, para que nós não venhamos prender em um julgo desigual. Precisamos tomar cuidado, porque que comunhão tem a luz com as trevas? Nenhuma, nenhuma. Que concórdia tem Cristo e Belial? Nenhuma. Então nós precisamos tomar cuidado para não fazer parte com os infiéis, ok? Então precisamos tomar muito cuidado. Então, quando nós vacilamos, estamos aí cocheando em dois pensamentos, nós temos que tomar cuidado, porque muitas das vezes esse vacilo leva o crente a achar que ele pode servir a Deus e ao mesmo tempo servir ao mundo. Ele consegue andar no caminho de Deus e no caminho do mundo, e não, isso é impossível. Tem que escolher, tem que haver uma escolha, se vamos servir a Deus, se não vamos servir a Deus, mas precisa ter isso bem definido, ok? Outra coisa que acontece, o desânimo muitas vezes ele chega na vida do crente, e na maioria das vezes ele chega mesmo, sorrateiramente, e é o maligno aí, nos oprimindo. Precisamos tomar cuidado, precisamos tomar cuidado. Temos um inimigo que não dorme, um inimigo que está constantemente de olho em nossa vida, e precisamos tomar muito cuidado, ok? Para que o desânimo não entre no nosso coração. Se o desânimo bater na sua porta, você tem que correr, tem que buscar socorro, porque o desânimo ele pode matar mesmo, Nós temos que ir prosseguindo, temos que ir crescendo, temos que ir prosseguindo, e crescendo e se desenvolvendo na obra do Senhor, ok? Por quê? Porque o desânimo pode levar o crente a desviar-se mesmo. Quando vocês estão aí parados, eles pararam no meio do caminho, por quê? Porque desanimaram, perderam a noção. Eu estava vendo até uns dias atrás, triste de ouvir isso, alguém até
aconselhando outra pessoa, e a pessoa, não, eu vou sair da igreja, eu falei, meu Jesus querido, vou sair da igreja. E alguém ainda vai até o extremo, mas você vai sair, você quer conhecer o mundo, mas você pode cair no inferno. Não, mas assim mesmo eu quero conhecer. Quer dizer, olha a situação, quer dizer, entra numa situação de desânimo terrível, ao ponto de não estar mais preocupado com as consequências dos seus atos. Tomemos cuidado. Última coisa que eu quero falar sobre a questão da opressão é a tolerância do mal. 2 Coríntios 11, versículo 14 e 15. Isso aqui também é muito importante, ok? Tolerância do mal. Olha o que diz lá, 2 Coríntios 11, 14 e 15. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, a fim dos quais será conforme as suas obras. Olha aí, né? Tolerância do mal, né? Nós sabemos o que é mal, nós sabemos aquilo que não presta, então o nosso caminho tem que ser diferente. Nós não podemos tolerar, né? O problema todo é esse. Muitas das vezes você não concorda, mas você tolera, né? Você não faz, mas você acaba aceitando. Quer dizer, então é muito complicado, né? E estamos vivendo em dias de grande perigo, porque é o que diz aqui, né? O próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, e os seus ministros, olha, se transfiguram em ministros da justiça, que eles estão pregando, eles estão ensinando. Quer dizer, e se nós não tivermos com o capacete da salvação, nós podemos então ser enganados. É por isso que nós temos que tomar cuidado, essa mudança de valores. O que é pecado, o que é pecado hoje, foi pecado há 30 anos atrás, continua sendo pecado hoje, não muda, né? O que acontece é isso, essa tolerância, e a tolerância vai perdendo, fazendo com que a igreja perca a sua força. Tomemos cuidado, né? O capacete da salvação é necessário por conta disso, ok? Por isso precisamos do capacete da salvação. Isto é a razão de nós colocarmos o capacete da salvação. Então Paulo ele vai usar essa peça da armadura para representar a salvação. Veja como é importante, né? O capacete representando a salvação. Ele diz aí, tomai também o capacete da salvação, ok? Então, esse capacete, ele representa a salvação. 1 Tessalonicenses 5,8, olha o que diz lá. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestidos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Então, quando Paulo está falando do capacete para os irmãos, né? E o capacete, quando Paulo usa a expressão tomai, ele está se referindo ao que? Recebei, aceitai. Quer dizer, porque o capacete representa a salvação na vida do crente. Pois os itens anteriores foram dispostos para o soldado apanhar. Está lá o cinto, está lá a couraça, está lá o escudo, o sapato. Então está à disposição do soldado para ele apanhar. Agora, tanto o capacete, presta atenção, o capacete quanto a espada deveriam ser entregues ao soldado, por um assistente, né? Ou por um pajem de arma. Quer dizer, então tanto o capacete quanto a espada, ela é entregue ao soldado. Então, assim é a salvação, ok? Depende totalmente de Deus, está nas mãos dele, e ele entrega a quem ele quer. Olha aí, está vendo? Então, por isso que essa representação acerca do capacete, né, que era entregue ao soldado, representa aí a salvação, porque a salvação está com Deus, está em Deus, e Deus então ele entrega, né? Ele entrega essa salvação a quem ele quer, né? É o que diz lá, João capítulo 15, versículo 16. Olha o que está escrito lá: não escolhesse vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome perdides ao Pai, ele vos conceda. Olha, observaram? Então a salvação é uma escolha de Deus, ele escolhe, é uma escolha de Deus, né? Então não fomos nós que escolhemos, mas o Senhor que nos escolheu, né? João diz, ele nos amou primeiro, então precisamos entender, né? Compreender essa salvação através das Escrituras Sagradas, né? Ok? Esse capacete representa a
salvação. Por isso que Paulo vai dizer lá em Colossenses 1,13 o seguinte: ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E em João 3,36 Jesus disse: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Estamos concluindo aqui, concluindo agora essa palavra. Então, observe bem, o capacete da salvação não é um amuleto, né? Não é um amuleto, algo para dar sorte ou proteger, não se pode comprar, ok? O capacete é um presente de Deus para aqueles que experimentaram a salvação que está em Cristo Jesus, ok? Então nós estamos salvos, então recebemos de Deus o capacete, esse capacete que representa a salvação. A certeza da salvação e o que ela significa é a nossa defesa mais poderosa contra Satanás. Amém? Então você está com o capacete quando você entende essa salvação, quando você compreende, quando você entende o que ela significa, né? Então essa palavra salvação aí em Efésios 6,17, no original é soteria, que significa livramento da moléstia do inimigo, preservação, segurança e salvação. Fechamos aqui dizendo o seguinte: refere-se a uma salvação em 4 aspectos. Primeiro, salvos da penalidade do pecado, quer dizer, da perdição eterna, porque sobre nós estava a sentença de condenação, então nós fomos salvos dessa penalidade. Segundo, salvos do poder do pecado, quer dizer, da escravidão, né? Os senhores estão do poder do pecado para uma vida de santificação. E terceiro, salvos da presença do pecado, que isso vai acontecer na glorificação, né? Na glorificação estaremos salvos da presença do pecado. E o mais importante para nós nos dias atuais, nesse exato momento, é do prazer de pecar, okay? O Senhor nos livra do prazer de pecar e nos leva para uma vida de santificação. Então, amados irmãos, recebamos nessa noite o capacete da salvação e estejamos protegidos, amém? Que o Espírito Santo possa continuar falando alto em cada coração, amém? Deus abençoe.